Boa noite, turma de automação. Nosso assunto do dia aqui é registradores. Lembrando que registrador é a menor unidade de memória que a gente tem num sistema computacional. Então a nossa memória, a RAM, ela vai ser composta basicamente de vários registradores. No nosso caso aqui que a gente está falando do PIC 16F628, o tamanho dessa palavra, desse registrador, é 8 bits. Tá joia? Então, o que é interessante para a gente nesse momento aqui é conhecer a principal função desses registradores, para a gente conseguir se orientar na hora de buscar informação sobre esses registradores nos datasheets dos microcontroladores, tá? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é uma ideia bem superficial de para que serve cada um desses registradores principais relacionados ao PIC 16F628. A ideia é que vocês consigam entender a função do registrador. E dentro de cada registrador, cada um dos bits tem uma função específica. Alguns a gente vai poder escrever neles, outros a gente só vai ter a capacidade de leitura. Não tem como decorar a função de cada bit de todos os registradores de um microcontrolador, até porque isso não é funcional pelo fato de que os registradores podem mudar de um microcontrolador para outro. A gente tem diferentes registradores de um microcontrolador para outro. Então, o interessante é conhecer a principal função de cada registrador, ou pelo menos dos principais registradores, para na hora que a gente precisar configurar algo relacionado a isso, a gente vai consultar o datasheet desse microcontrolador e buscar informações mais aprofundadas de como cada bit tem que ser programado ou a que cada bit se refere. Nesse sentido, o primeiro registrador que eu apresento para vocês é o registrador status. Registrador status que basicamente indica função ou situações que estão acontecendo dentro da unidade lógica aritmética. Tá? O que é importante vocês perceberem, eu vou sempre trazer essa tabelinha para vocês. Nome do registrador e endereçamento de acordo com os 4 bancos de memória. Então vocês percebam aqui que ele tem 4 endereços diferentes, um referente a cada banco de memória. No caso do PIC 16F628, nem este endereço vão existir, pelo simples fato de capacidade de armazenamento de memória. Tá? Então, os 8 bits do registrador, de 0 a 7, aqui a nossa indicação, se eles podem ser escritos ou se eles são somente leitura, R de read e o W de write, tá? E aqui a nomenclatura de cada bit, né? De como que a gente pode chamar cada bit, de como que cada bit pode ser referenciado dentro de uma programação. Este nome é padrão e já vem na memória de programa, na memória de programação interna do microcontrolador. Então, quando a gente se refere a estes nomes, eles já entendem que a gente está se referindo especificamente a determinado bit de determinado registrador. Tá? Eu não vou entrar em detalhes de para que serve cada bit deste registrador e nem de nenhum dos próximos. É interessante que vocês consultem tanto a apostila que eu disponibilizei para vocês, quanto o datasheet do microcontrolador para entender o que cada um significa. O que é importante a gente saber aqui, registrador status, a gente vai conseguir acessar os estados da ULA, da unidade lógica aritmética. Tá? Segundo tipo de registrador aí, é o CMCON, CENCON. Então, ele permite a implementação de comparadores analógicos, tá? Alguns bits
são referentes a entradas desses comparadores, mas o que é interessante a gente ver aqui, ó, são os bits de 0 a 2, em que a gente consegue configurar 8 tipos diferentes de funcionamento desses comparadores. Tá? No datasheet tem como que funciona essa configuração. Se eu, por exemplo, configurar os 3 bits como 1, 1 e 1, eu vou habilitar determinados comparadores ou desabilitar determinados comparadores. Então, basicamente, esses 3 bits aqui vão determinar o funcionamento da minha comparação, tá? Então, registrador sem com diz respeito a resultados de comparação.